de Vila Formosa, a igreja mais formosa de São Paulo. Está bem. Boa noite a todos. É um privilégio poder estar com vocês novamente para transmitir a palavra. Eu quero desejar que tudo corra bem, que não haja problema de queda aí de energia, nem da internet, e que possamos iniciar e terminar bem o culto. Eu não sei se já é a minha vez ou ainda tem alguma outra participação antes. Pastor, o senhor já fique à vontade, é sua vez sim. Tá bom. Se eu entendi bem a mensagem que eu recebi, o culto vai até às 11h15 da noite, é isso? Não é meia-noite, o senhor está enganado. Então, eu estou bem tranquilo. Mesmo que eu faça sozinho o culto até lá, né? Muito bem. Bom, Antoninho, um grande abraço. Sempre em contato com a gente e é muito bom estarmos juntos. Meus amados, hoje não vou projetar nenhum tipo de slide. Eu só quero abrir a palavra e eu gostaria de fazer uma reflexão hoje à noite, baseado em Lucas 5. Se você puder abrir a sua Bíblia aí e acompanhar a leitura, Lucas capítulo 5, versos 17 a 26. Eu vou ler com calma esse texto sagrado. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele, Jesus, ensinando. E achavam-se ali assentados fariseus e mestres ou doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, tome o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Meus amados e amadas irmãs, eu quero inicialmente contextualizar o que acabei de ler aqui. Algumas informações para a gente se situar nessa história, neste fato. Primeiramente, este milagre aconteceu na cidade de Cafarnaum. Marcos 2, verso 1, diz isso, que esse fato ocorreu em Cafarnaum, a cidade de Jesus, como era conhecida.
O historiador Joséfo, que viveu pouco tempo depois, poucos anos depois, e eu tenho aqui um livro dele, historiador, ele comentou este fato e deu um dado impressionante, dizendo que nesta ocasião estavam presentes ali representantes de 200 cidades, vilas e povoados da região. Portanto, era uma grande multidão. E este milagre, ele termina com uma declaração das pessoas que estavam ali. As pessoas disseram, após presenciarem o que presenciaram, disseram assim: hoje vimos prodígios. A palavra prodígios, na língua grega do Novo Testamento, é a palavra paradoxa. Paradoxa quer dizer prodígios, coisas estranhas, algo inesperado, inacreditável, algo contrário à opinião popular. Portanto, o que eles viram ali naquele dia foi algo extraordinário. Aos olhos humanos, algo estranho, um prodígio, algo inacreditável. Pois bem, olhando para esta história, nós podemos destacar 5 pontos de maneira bem clara. 5 pontos bem visíveis que vão nos trazer algumas lições e ensinamentos nesta noite. A primeira lição que extraímos daqui: o poder de curar doutores. Não foi só o paralítico que foi curado nesse momento. Ele foi o personagem principal. Mas havia o poder em Jesus de fazer curas. E no verso 17, diz assim novamente: ora, aconteceu que naqueles dias estava ele, Jesus, ensinando. E notem agora, e achavam-se ali sentados fariseus e mestres, doutores da lei. E aí termina o verso dizendo assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Certamente ele curou alguns mestres, alguns doutores que creram, outras pessoas mais, mas o foco ficou em cima do paralítico. E aqui tem um detalhe bastante interessante. Talvez para muitos hoje à noite vai ser surpresa o que eu vou dizer. O poder de Jesus para curar não era o poder divino, não era a divindade dele, ele como Deus. Não, ele veio como homem, embora sendo Deus também, as duas coisas. Ele jamais fez milagres em favor dele, e os milagres que ele fazia, as curas que ele fazia, eram curas e milagres pela fé e pela confiança no poder do Pai. Quando diz ali, no final do verso 17, e o poder do Senhor, notem, o poder do Senhor estava com ele. E quando vamos para o livro Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, ela comenta este fato e diz várias coisas. Por exemplo, na página 143 do Desejado, ela diz que este milagre e estas curas, este poder era o poder do Espírito Santo,
que habitavam em Jesus. Ela diz que os anjos estavam auxiliando e ele fazia milagres através do ministério dos anjos. Na página 536 do Desejado, diz que os milagres eram pela fé e pela oração que Jesus tinha no Pai. Aquela tempestade no mar, que ele acalmou a tempestade, dizendo, cala-te e aquieta-te, e o mar, a tempestade se acalmou, foi pela fé e confiança no poder de Deus. O Desejado, página 336. Portanto, ele dependia do Pai como homem. Ele orava, ele jejuava, ele tinha momentos da presença do Pai. E milagres semelhantes os apóstolos fizeram. Paulo ressuscitou o jovem Eutico. Dorcas foi ressuscitada por Pedro. Paralíticos e outros doentes foram curados pelos apóstolos. E continua isso sendo feito pelos servos de Deus, servas de Deus, ao longo dos tempos. Portanto, ele, como homem, dependia do Pai, da divindade, e se apegava a Deus e fazia milagres através da fé. Você também pode fazer. Eu também posso fazer. Se nós seguirmos o exemplo de Jesus, tendo uma dependência profunda e uma entrega total e uma consagração a Deus, o Pai. Mas Jesus morreu, ressuscitou, está nos céus, e os milagres continuam sendo realizados, porque ele é Deus também. E como Deus, ele continua curando. Por exemplo, alguns anos atrás, eu fui acometido de uma enfermidade nos olhos. Eu passei por uma experiência dramática por 3 meses, trancado num quarto escuro no hospital, gritando dia e noite. E eu perdi a visão. Me deram 5% de chance de recuperar. 11 especialistas do Brasil me atenderam. É uma história que dá um livro grande. E eu vou resumir aqui. Fui desenganado. Fiz cirurgia nos olhos que não resultaram em nada. Eu recebia morfina dia e noite. Ninguém mais queria me atender. Recebi propostas e incentivos para arrancar os olhos, para ir em curandor, em bezendeiro, enfim, tudo isso. Mas trancado num quarto sozinho. Quase 1 mês sem saber o que era dormir. Caí no banheiro. E ali no chão, como uma criança, chorando, por quase 2 horas, falei com Deus. Pedi a eles para se manifestar e me dar a visão novamente, tirar a dor impressionante, desesperadora. E que eu pudesse dar esse testemunho sempre que tivesse oportunidade. 7 dias depois, eu deixava o hospital caminhando, com os olhos, a córnea que havia sido desfacelada no lugar, o inchaço no rosto sumiu, o sangue nos olhos desapareceu, a infecção desapareceu. E eu estou até hoje completamente curado. Mas ao longo do meu ministério pastoral, muitas curas aconteceram
através da oração, da unção de doentes. Ungi um sobrinho meu de 14 anos com câncer, desenganado por toda a equipe médica. Foram até o cemitério providenciar o sepultamento do garoto. E às 5 da madrugada eu cheguei no hospital, estava fazendo uma semana de oração em Curitiba. Eu viajei para Porto Alegre. Havia um desespero total. Eu fui lá para sepultar o meu sobrinho. Mas às 5 da manhã, ungi ele com óleo. Tive um momento de oração e de fé com o pai e a mãe. Com aquele menino, um esqueleto em cima de uma cama morrendo. Hoje, está com 34 anos. Casado, formado na faculdade, administrador de uma grande empresa, para o espanto de toda a equipe médica. O Senhor continua fazendo milagres. Não há doença que Deus não possa curar. Um segundo ponto nesta história é uma fé inexplicável, tanto do paralítico quanto dos seus companheiros jovens que o levaram numa maca. Nos versos 18 a 20 de Lucas 5, diz que alguns homens levaram o paralítico numa cama, numa maca até Jesus. Porém, lá em Marcos 2, no verso 3, repetindo esta história, diz que eram 4 homens, 4 jovens. E no livro Desejado, também, na parte 267, diz que esses jovens eram amigos do paralítico e que haviam falado do poder de Jesus de curar e convenceram o paralítico de ir até Jesus. Ele estava desesperadamente sem esperança. Nota o testemunho desses 4 jovens, a fé desses moços e a fé do paralítico. Porém, Ellen White comenta que eles fizeram várias tentativas de entrar na casa, mas a multidão impedia, era muita gente, não havia espaço. As pessoas se empilhavam e se empurravam. Então foi o paralítico que sugeriu aos seus 4 amigos que o levasse até o telhado da casa, abrisse um buraco e descesse ele ali, amarrando com cordas a maca. Note a fé deste paralítico. Ele estava para morrer. Ellen White comenta que a carne, sua pele, a sua carne já estava demonstrando sinais de decomposição. Estava mais morto do que vivo. E aqueles jovens subiram no telhado, abriram um buraco, desceram a maca amarrada em cordas. Imaginem o alvoroço dentro daquela casa. E a maca desceu aos pés de Jesus. E Jesus ficou tão impressionado que no verso 20 diz assim: vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé. Meus irmãos e minhas irmãs, por que Deus não faz mais milagres em nosso meio? Ou por que não faz tantos prodígios? Por que ele parece não fazer tantas coisas extraordinárias? Parece que só foi naquele tempo. Talvez o problema nosso hoje seja a falta de fé
no que Deus pode fazer. A oração e a fé são indispensáveis. Note a palavra oração. Oração. Como é que ela termina? Ação. Orar tem que nos levar a uma ação. Aqueles jovens agiram, carregaram a maca, andaram não sei quantos quilômetros a pé, fizeram várias tentativas para entrar na casa, não deu. Amarraram cordas, subiram no telhado, abriram um buraco no teto, desceram a maca, a ação. Temos que orar, mas temos que agir. Temos que orar, mas temos que confiar. E nos entregar. E eles se entregaram e entregaram o paralítico a Jesus. E este foi curado. Sua fé foi elogiada. Diz o verso 20, vendo-lhes a fé. Pergunto eu nesta noite. Como reagimos diante de um problema grave? Como reagimos diante de um câncer? E eu já tive um câncer. Estou curado também do câncer. Como reagimos diante de um problema sério? Qual é o tamanho de nossa fé? Bom, uma terceira lição é o poder de Jesus de perdoar pecados. No verso 20 ainda diz, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. A maior necessidade do paralítico era o perdão. Nem era a cura física. Ele estava doente devido aos seus pecados. Havia necessidade de perdão e o Senhor percebeu isso e disse, homem, os teus pecados estão perdoados. Eu perdoo você. Depois de perdoado, de curado, ele diz, agora levanta e anda. O poder de perdoar pecados. Agora sim entra a divindade. Porque só Deus pode perdoar pecados. E a prova está na reação dos escribas e dos fariseus, que reclamaram, murmuraram e disseram, quem é este que está cometendo blasfêmia? Porque só Deus pode perdoar pecados. Quem é ele? O filho do carpinteiro aí? Jesus, então, diz ao paralítico, levanta, perdoado, aliás, estão os teus pecados. Aqui está uma evidência e uma prova da divindade de Jesus. Como homem, ele orava. Como homem, estudava as Escrituras. Como homem, ele ia na sinagoga. Como homem, ele confiava no Pai e orava em favor dos outros para fazer milagres. Mas como Deus, ele dizia, estão perdoados os teus pecados. Não há pecados que Deus não possa perdoar. Não há pecador que não possa ser transformado. Irmãos, eu passei por 9 distritos antes de ser professor de teologia. Em um certo distrito, em algum lugar do Brasil, 2 anciãos, na minha chegada, me contaram uma história impressionante. Que um diácono da igreja havia sido assassinado. E que eles desconfiavam que o criminoso era o esposo de uma irmã da igreja, porém este homem não era da igreja, não era batizado. E contaram que esse homem nunca tinha ido à igreja.
Depois de anos e anos, a esposa insistindo, um sábado ele foi. E um diácono passava a lição da escola sabatina numa classe, onde ele estava. E ele não gostou de algumas frases e colocações que o diácono usou na lição. Ele se ofendeu. Não disse nada, mas se colocou em pé, olhou nos olhos do diácono com um olhar de ameaça e se retirou e nunca mais pisou dentro da igreja. Uma semana depois, o diácono foi encontrado morto no meio do mato próximo da igreja, por onde ele passava nos domingos à noite e nas quartas à noite para encurtar caminho para sua casa. 30 anos haviam se passado. E até então, ninguém tinha descoberto quem tinha sido o criminoso, nem a polícia. E aqueles anciãos me contaram essa história de ser pastor. Nós cremos que foi aquele homem, mas não podemos provar. Eu disse, e o que eu posso fazer? Todos esses anos, vamos orar para que a justiça prevaleça, que um dia esse assunto seja esclarecido. 15 dias depois, o telefone toca na minha casa. Era aquela irmã da igreja, a esposa do suspeito, me chamando para ir lá no sítio onde morava, que o marido estava na cama há 30 anos e não conseguia morrer. E eu lembrei da história dos anciãos. Será que ele não morre porque está com a consciência culpada? Será que foi ele que matou o diácono? E eu pedi para a família me deixar a sós com ele no quarto. Era um esqueleto em cima da cama. Um homem de 60 e poucos anos. E quando todos se retiraram, eu mal consegui escutar as suas palavras, de tão fraquinho que ele estava. Ele começou a chorar, segurou as minhas mãos e disse, pastor, eu não consigo morrer. Eu estou há 30 anos sofrendo e eu não consigo morrer. E eu perguntei, mas por que o senhor quer morrer? Porque eu estou muito cansado. Eu estou muito debilitado. Eu preciso morrer, mas eu não consigo morrer. Desconfiado, eu perguntei, por que o senhor não consegue morrer? Então, ele disse, eu tenho um pecado. E o senhor pode me dizer qual é o seu pecado? Matei um diácono da sua igreja. 30 anos atrás. Esse homem estava sofrendo um tormento, um verdadeiro inferno, consciência pesada, por 30 anos. Ele contou a história. Eu estava ajoelhado ao lado da cama para poder escutá-lo. Era um esqueleto. Então, eu fiz o meu papel. Perguntei a ele se ele estava arrependido. Ele disse muito. Eu gostaria de pedir perdão para a família e para o diácono, mas eu não posso. A minha esposa não sabe, meus filhos não sabem que fui eu que matei o diácono. O senhor pode pedir para Deus me perdoar? E para que eu descanse e na ressurreição eu possa encontrar o diácono para abraçar ele, pedir perdão e viver para sempre com ele no céu. Foi emocionante. E ali, ajoelhado, eu fiz profissão de fé.
O senhor crê em Jesus como seu Salvador? Sim, pastor. O senhor o aceita? O senhor entrega sua vida a Ele? O senhor crê que Ele pode lhe perdoar? Tudo. No final, de mãos postas e unidas, orei, pedindo a Deus o perdão, a salvação dele, o descanso dele, para que na ressurreição pudesse ver Jesus e ver o diácono. Depois dessa entrega, eu disse: o senhor é meu irmão na fé, seu nome está no livro da vida, pode descansar em paz, certo da vida eterna, da salvação. Chorando, apertou minhas mãos e só dizia: obrigado, muito obrigado, agora eu posso dormir, eu posso morrer. Me despedi dele, dizendo: eu venho fazer seu sepultamento. 15 minutos depois, eu voltei. Ele já estava dormindo para sempre. Perdão. Faltava o perdão. Jesus perdoa. Há nele a divindade. Homem, os teus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Como não há doença que Ele não possa curar. Não há pecador que não possa ser transformado. Claro que essa história dá um outro livro. Até hoje a família não sabe que foi ele que matou o diácono. Não é mais tempo para contar isso. Só para trazer sofrimento. Mas a alegria foi contagiante quando souberam que ele queria fazer uma entrega a Jesus e morrer salvo. Uma outra lição desta história em Lucas está aqui mais adiante, nos versos 21 a 22. O poder de Jesus de ler e conhecer os pensamentos das pessoas. Escribas e fariseus murmuraram. Enquanto as pessoas diziam: hoje estamos vendo prodígios, coisas estranhas, extraordinárias, havia os murmuradores. E diz o verso 21, e os escribas e fariseus arrazoavam dizendo mentalmente: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Estavam se remoendo por dentro, cheio de ódio, de inveja, de acusação. Então, no verso 22 diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? O que está acontecendo com vocês? Por que estão agindo assim contra mim? Aqui tem uma outra evidência da divindade de Jesus. Como Deus, ele pode ler os nossos pensamentos. Como Deus, ele nos conhece por dentro e por fora. E aí eu tenho 2 pontos aqui a destacar. Um deles, não adianta fingir. Não adianta tentar esconder algo de Deus. Não adianta camuflar, fingir, disfarçar. Ele conhece tudo. Não adianta esconder da igreja, do pastor, do marido, da esposa, dos pais, dos filhos. Não adianta. O Senhor tudo sabe, tudo vê, tudo lê. Ele penetra em nossa cabeça, em nosso coração, no nosso íntimo. O segundo ponto é um ponto positivo. Se ele nos conhece tão bem assim, não há nada em minha vida, não há problemas na minha vida que eu não possa levar a ele, porque ele tudo sabe. E eu posso dizer: Senhor, tu sabes dos meus problemas, das minhas fraquezas,
dos meus defeitos, dos meus temores, das minhas angústias, dos meus medos. Ajuda-me, porque Ele tudo sabe. Podemos confiar nele. E o quarto ponto que eu quero destacar, são 5, é o poder de fazer um paralítico andar. Ele, depois de perdoar, ele disse: agora levanta-te e anda. E o homem se levantou daquela maca, sua carne e já dando sinais de decomposição, foi restaurada, estava perfeita. Pele, rosto, corpo, pernas, braços, tudo. E o povo disse o quê? Hoje vimos paradoxa, coisas estranhas, maravilhas, extraordinárias. Será que Deus pode curar paralíticos ainda hoje? No meu primeiro distrito pastoral, cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul, estava no hospital visitando pessoas enfermas. Quando estou saindo, escutei um choro vindo de um quarto. Era um homem que chorava. Não sabia quem era. Procurei aquele quarto, encontrei um cidadão pesado, obeso, com 2 muletas. E ele deitado, virado para a parede, só ele naquele quarto, chorando como criança. E eu olhei para todos os lados, não tinha familiar, não tinha amigos, não tinha ninguém do hospital. Entrei sem fazer barulho. Me coloquei numa posição que ele pudesse me ver em algum momento. De repente ele me viu. E quando ele me viu, ele gritou: "O senhor é pastor?" Me aproximei e disse: "Sim, amigo, eu sou um pastor." Desandou a chorar mais ainda. "Por amor de Deus, pastor, preciso de socorro." Eu disse: "O que está acontecendo, meu amigo?" "Minha família está passando fome. Minha esposa e meus 2 filhos estão passando fome. Eu estou doente, estou aqui há tantos dias, desempregado, não tenho dinheiro, não tenho pão, e eu estou mal." Acalmei aquele homem. Fui até a casa da esposa com 2 irmãs da igreja e levamos alimentos. Atendemos aquela família. O homem deu alta no hospital dias depois, andando com as suas muletas. Estudamos a palavra mais tarde. Todos foram batizados, os 4. E numa noite de inverno, às 11 da noite, o telefone tocou, a esposa chorando. "Pastor, meu esposo vai morrer. Está muito mal. Vem em nossa casa, desesperadamente." Peguei meu carro e fui rapidamente. À meia-noite, abri as escrituras, expliquei para a família a cerimônia de unção com óleo de oliveira, o significado, tudo mais. Todos concordaram que eu deveria ungir aquele homem. Fiz a unção. Um momento de confissão de pecados antes. Todos oraram. Ungi aquele homem e fui para minha casa. Às 5 da manhã, o telefone toca outra vez. Aquela irmã, aquela mulher chorando copiosamente. Eu pensei rapidamente: morreu, descansou. Disse para minha esposa: acho que nosso irmão descansou. Estou indo lá.
mas estranhei porque ela não me recebeu pela porta da sala como sempre. Pediu que eu entrasse pelos fundos, por outra porta, e me colocou sentado ao lado de um fogão a lenha, devido ao frio, que estava 1 grau abaixo de zero. E ali naquela cozinha, ela chorando e o casal de filhos adolescentes chorando do outro lado. Abaixei minha cabeça e fiquei em silêncio. Certamente o homem faleceu e deixei eles chorarem para poder se tranquilizarem um pouco e eu poder falar com eles. Depois de vários minutos, todos chorando, eu então olhei para minha irmã e disse: minha irmã, que hora aconteceu? E ela não entendeu nada, disse: o que mesmo, pastor? Digo: que hora foi que aconteceu? O que aconteceu o quê, pastor? Aí eu fiquei todo confuso. Será que o homem não morreu? Foi um milagre que ocorreu? Eu disse: irmã, eu não estou entendendo. O que está acontecendo? Então ela disse para o filho: filho, puxa a cortina. Havia uma cortina bem na minha frente, do corredor que dava lá na sala. E ele puxou aquela cortina e quem estava sentado no sofá? O homem. Uma muleta num lado do sofá, a muleta do outro lado do sofá. Estava vivo. E eu ainda confuso. E ela vai até a porta e diz assim para ele: meu bem, vem dar um abraço no teu pastor. E ele levanta, solta as muletas e vem caminhando. Se joga no meu pescoço. E aí a esposa também, os filhos também. Foi um rio de lágrimas naquela manhã gelada, madrugada gelada. O homem foi curado após ser ungido. Largou as muletas para nunca mais usar. Irmãos, irmãs, o poder de Jesus não acabou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Ele continua curando. Estou, irmãos, terminando de escrever o meu 14º livro. Mas tem um livro que é muito solicitado, que eu ainda não escrevi. Estou sendo tentado a escrever. Eu tenho tentado fugir desta tarefa. Milagres no ministério. Meu ministério foi marcado por curas. Não do tipo pentecostal e universal do reino de Deus, esse tipo de coisa aí. R.R. Soares, não. Coisas reais que mudaram minha vida, mudaram meu ministério, mudaram a vida de muitas pessoas. Ele está vivo e continua fazendo milagres. Qual é a tua necessidade, meu irmão e minha irmã? Qual é a tua preocupação? Qual é a tua doença? Qual é a doença do teu familiar? Coloque diante do Senhor isso. Creia nele. E deixe Deus ser Deus. Deixa ele fazer a sua obra do jeito certo e na hora certa. Amados irmãos, e o povo dizia o quê? Hoje vimos prodígios. Hoje vimos alguém fazendo curas. Hoje vimos prodígios. Alguém perdoando pecados. Hoje vimos prodígios, 4 jovens carregando um paralítico e colocando lá de cima do teto, dentro de casa. Hoje vimos um paralítico cheio de fé, sendo curado. Nós vimos prodígios.
Nós vimos um homem sendo perdoado publicamente. Vimos um paralítico se colocando em pé, carregando sua maca. Coisas extraordinárias. Coisas estranhas. Porém, irmãos e minhas irmãs, as três coisas mais estranhas ainda não aconteceram. E eu quero terminar a mensagem desta noite apresentando as três coisas mais estranhas que ainda não aconteceram. E essas três coisas estranhas, extraordinárias, prodígios, paradoxa, vão acontecer no céu. A primeira delas, nós vamos ver lá no céu pessoas que jamais imaginávamos que poderiam estar lá. E ao chegar lá, nós vamos dizer: hoje estamos vendo prodígios, paradoxa, coisas extraordinárias, estranhas aqui no céu. Quem diria que aquele vizinho bêbado estaria aqui e ele está? Quem diria que aquela prostituta está aqui no céu? Aquele criminoso, aquele corrupto, aquele assassino. Quem diria? Nós vamos ter muitas surpresas no céu. E uma delas é esta. Como pode este homem estar salvo? Mas estará salvo. E a segunda coisa estranha, prodígio tremendo lá no céu, é que nós não vamos ver pessoas que tínhamos a certeza de que estariam lá. E vamos olhar para o céu e vamos perguntar: mas onde está aquela irmã tão consagrada? Onde está aquele jovem que cantava na igreja? Onde está o meu pastor, o meu ancião? A professora que me dava as liçõezinhas desde o hall do berço? Muitos não estarão lá. Viver a vida toda na igreja, quem sabe, cantando, pregando, dirigindo departamentos, mas não estarão lá. E nós vamos dizer o que lá no céu? Que coisa estranha. Que coisa estranha. E a terceira coisa estranha, lá no céu, talvez a mais estranha de todas. Sabe qual será? Você no céu. Você no céu? Eu? Você vai chegar no céu, vai olhar e vai dizer: eu aqui no céu? Meu Deus, eu estou aqui. Eu tinha tantos defeitos, tantos problemas, dúvidas. E eu estou aqui no céu. Mas isso é um prodígio. Isso é uma coisa fora do normal. Meus amados e amadas irmãs, o Senhor fez e está fazendo prodígios aqui na terra. E Ele fará no céu também. Que o maior prodígio seja você no céu. Eu no céu.
só pela misericórdia de Deus. Você gostaria de ver o Senhor realizando prodígios ainda em nossos dias? Você gostaria de ver Deus agindo e fazendo proezas? Então, tão somente creia que Ele possa fazer isso. Não duvide dele. Lá no Salmo 37, tem 3 versinhos para você nunca mais esquecer. 3 palavras, 3 frases. Salmo 37, verso 5, diz assim: confia no Senhor. No verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor. E no 7, descanse e espere no Senhor. Olha a sequência: confia, entrega e espere. Que lindo! Que possamos viver isso. Confiar, entregar a vida, a família e todas as angústias. E depois, descansar e esperar no Senhor. E Ele vai agir. E Ele vai agir. Você gostaria de ser um prodígio? Estando no céu, é um prodígio. Para estar lá, não solte a mão de Jesus. Confesse os teus pecados. Creia no perdão. E viva pela fé até o último dia. Que o Senhor te abençoe. E que naquele dia estejamos juntos, para sempre, no reino eterno, celebrando e juntos vibrando e gritando: hoje, aqui no céu, estamos vendo maravilhas. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelas coisas extraordinárias que o Senhor fez e continua fazendo. Fortaleça nossa fé. Reaviva-nos. Consagra nossa vida. Santifica-nos, perdoando nossos pecados. Estenda a tua mão para curar, para libertar, para salvar, para transformar vidas. E que todos nós que estamos nesse momento, neste culto, possamos ser alcançados pela tua misericórdia e pela tua graça. E que a mão do Senhor seja estendida para proteger, para livrar, para restaurar, para perdoar e para salvar. Agradecidos, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.